Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana. É o 38º aí da nossa sequência de notícias semanais sobre Apple. Vamos lá para frente porque a gente tem bastante notícia, alguns vazamentos, alguns lançamentos da Apple, então vamos seguir para que a gente não perca tempo. Não se esqueça aí de acompanhar o podcast, caso você queira ouvir esse news aqui ao invés de assistir pelo YouTube. Os links estão aqui na descrição. E aproveitar para agradecer o Armstrong, que está colaborando também com notícias, o Antônio Andrade do blog Inside Apple, Renato Azan do Guia PHR e outras pessoas que vão mandando dicas aqui de assuntos para a gente poder tratar aqui no News, beleza? Bom, essa semana a Apple liberou aí o GM do iOS, do iPadOS e de outras atualizações, tá? A gente vai ter atualização para todos eles, para o Mac, para o Apple TV, para o Apple Watch e tudo mais. O que é o GM? A gente chama de Gold Master. É a última versão de teste de um software, de um sistema operacional, antes da Apple liberar o software para todo mundo de forma pública. Esse Gold Master, ele é público também, é um beta testing, mas ele é público. Eu não aconselho você a atualizar, tá? A não ser que você tenha mais de um equipamento. Então você atualiza em um e deixa o outro funcionando normalmente, porque o Gold Master ainda está em fase de desenvolvimento, de depuração de problemas, antes de lançar a versão pública. A gente sabe que mesmo depois que lança a versão pública, muita coisa acontece, porque tem outros aplicativos que interferem e tal, então existem alguns bugzinhos e a Apple vai corrigindo. Então segura um pouco a onda antes de atualizar. A gente sabe que nessa versão 13.14 vai mudar algumas coisinhas no e-mail, a barra de ícones, vai implementar aquela questão do compartilhamento de pastas no iCloud, que hoje a gente tem compartilhamento de arquivos, mas não tem compartilhamento de pastas, né? Na verdade não seria o compartilhamento, seria uma colaboração, né, das pastas. É muito legal isso. Novos emojis e tudo mais, algumas coisinhas bacanas aí para os novos sistemas, beleza? Então segura um pouco a onda, talvez hoje mesmo, ou mais tardar na semana que vem, já deva estar disponível para a gente poder fazer as atualizações. Não se esqueça de fazer backup antes de atualizar, para depois não ter problema com teus arquivos, tá? Próxima notícia, houve lançamento de máquinas também essa semana, né, que deu uma remexida aí. Não foi tudo que a Apple tinha para lançar, as cartas na manga, algumas ela guardou, né, para que eu acho que depois que passar essa pandemia toda aí, esse problema todo de vírus, e a Apple possa fazer um lançamento apropriado. Bom, mas o que saiu pra gente aí? Um Mac Mini novo, tava todo mundo esperando um redesign do Mac Mini que não veio, apenas uma atualização interna dos equipamentos, né? Então a gente vai ter o dobro aí de armazenamento da linha principal, da linha mais simples do Mac Mini, uma melhora aí da placa de vídeo, de processador e tudo mais, tá? É muito bacana essa atualização. O Mac Mini é uma máquina que sai aí lá nos Estados Unidos por $799, $800 por um Mac, porque ele não vem nem com teclado, nem com mouse, nem com monitor. E você pode usar qualquer um, não precisa ser um da Apple para você usar no Mac Mini ou qualquer outra máquina, obviamente. Então é uma máquina bem mais barata e com o mesmo poder aí de máquinas bem potentes. O Mac Mini realmente vale a pena. Você que está pensando em comprar um Mac zero bala, não tem tanta bala na agulha, aproveita o Mac Mini, que o Mac Mini com certeza vai te atender. Legal? O próximo lançamento que foi feito essa semana foi o MacBook Air, tá? O MacBook Air baixou um pouquinho o preço para $999, ele estava um pouquinho acima dos 1.000, acho que 1.099 se eu não me engano, baixou um pouquinho para $999, tá com o teclado novo, aquele Magic Keyboard, que é o teclado com a mecânica da tesoura ao invés da mecânica da borboleta, e está suportando agora um display de 6K, monitor externo, obviamente, de 6K. Muito interessante. Se você já tem um monitor de 6K, por favor, coloque aí no comentário para a gente ter uma inveja boa de você. Eu imagino que a qualidade deve ser tremenda, tá? O MacBook Air, a gente sabe que é uma máquina um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais fraquinha comparado com o Pro, obviamente, né? São duas linhas diferentes, preço mais barato, uma máquina um pouquinho mais fraca, mas isso não significa que você não consegue fazer tudo o que você queira com o MacBook Air, tá? Ele é uma máquina muito poderosa, ainda sendo uma linha mais fraca. Eu conheço gente que edita filmes no MacBook Air numa boa. Óbvio que você não tem a performance de uma máquina mais potente, mas você consegue fazer, ela não é impeditiva pelo fato dela ser mais barata e um pouquinho mais fraca. E essa novidade, essa atualização que foi feita nesse MacBook Air, ela conseguiu duplicar a performance, tá? Você tem 2 vezes mais performance comparado com a geração anterior do MacBook Air. Então é uma tremenda máquina num preço bem razoável lá nos Estados Unidos. A gente sabe que quando chega aqui no Brasil
Brasil eu não sei que mágica, que matemática que eles fazem aí, que botam um zero a mais e tá valendo, né? É realmente o fim da picada. Mas, enfim, se você puder trazer isso lá de fora, é uma baita de uma máquina para você poder trabalhar, tá bom? E além do MacBook e do Mac Mini, o iPad Pro também teve uma atualização, tá? Então agora ele está com uma câmera traseira aqui, ó. Deixa eu ver se tem a foto da câmera. Ah, não, aqui acho que não vai ter a foto da câmera traseira. A câmera traseira parecida com a do iPhone, né? Do iPhone 11. Então a gente tem aí uma câmera wide e uma câmera ultra wide no iPad. Suporte aí para o trackpad e com um novo stand, uma nova base com teclado e trackpad para o iPad Pro, como a gente já vinha falando lá no Dr. Apple News passado, dos novos rumores, e esse scanner Lee-Day AR, que é um scanner 3D para que você possa trabalhar com a realidade aumentada aqui, ó, como está dizendo aqui. Então esse scanner aí bacana para que a gente possa trabalhar com essas questões de realidade aumentada, tanto para produtividade quanto para jogos também, né? Então fica mais fácil trabalhar e jogar também com o seu iPad Pro. Muito bacana, ele também está com um chip novo, que é o A12Z Bionic, o A12Z Bionic, é uma versão um pouquinho melhorada do A12, saindo aí no preço de 799 no caso do iPad. É o mesmo preço lá do Mac Mini, né? Então ou você compra um Mac Mini ou você compra um iPad Pro. Tem muita gente que está substituindo realmente os computadores pelos iPads, principalmente por conta dessas novidades de processamento, né? O iPad está muito potente, conseguindo rodar aí o Illustrator, o Photoshop e tudo mais. Então tem muita gente que está substituindo os computadores pelos iPads. E está se dando bem, tá? Se você não precisa de muitas portas de comunicação, pendrive, essas coisas todas, o iPad resolve. Hoje em dia é tudo muito na nuvem, né? As coisas estão todas online, então tendo conexão com a internet você não precisa de praticamente mais nada, né? A próxima notícia é uma notícia preocupante aí, que foi inclusive o Armstrong que mandou para mim aqui, para a gente colocar na pauta. Alguns aplicativos, eles têm a habilidade de capturar, de ler aquilo que você coloca na área de transferência. A área de transferência é um espaço reservado da memória do seu computador quando você copia alguma coisa, uma imagem, um texto, alguma coisa no seu iPhone, tá? E a Apple descobriu alguns aplicativos, né? Na verdade não foi a Apple, foi essa misc.co.co que descobriu aí alguns aplicativos que conseguem fazer essa leitura, tá? Então aplicativos de notícia como esses aqui, dê pause no vídeo para que você possa ler a lista completa e ver se você tem aí no teu iPhone, e aí você fique atento porque eles podem fazer essa leitura, tá? Então esses aplicativos de notícia, esses aplicativos de jogos aqui, como o 8-Ball Pool, tem muita gente que joga aí bilhar no iPhone, né? O Fruit Ninja, lembra do Fruit Ninja que você tinha que ficar aí com a espada katana, né, para poder cortar as frutinhas e tal. Ele também tem a possibilidade de copiar a tua área de transferência. Mídias sociais como TikTok, que a garotada tá adorando aí, fique atento, tá? O Weibo, né, Viber, fique atento com isso, e outros aplicativos aqui, ó, AliExpress Shopping App, então fique atento com isso, tá, pessoal? Se você não se sentir confortável, apague o aplicativo e está tudo tranquilo aí no seu iPhone, beleza? Próxima notícia, essa notícia é muito interessante, tá? Tem muita gente que não gosta do Magic Mouse por conta da ergonomia dele, acha ele muito baixinho, quem tem a mão grande que nem eu, acha ele muito baixinho para trabalhar, outras pessoas acham que ele é meio escorregadio e tal, não gosta da pegada, né, do grip do Magic Mouse. A Apple está lançando uma patente onde o equipamento ele vai se moldar a sua mão. Olha só que interessante, tá? Então vai ter algum pino aqui, não sei como é que vai funcionar exatamente isso, que ele vai poder aumentar e diminuir, levantando ou diminuindo a superfície aqui do Magic Mouse. Como é que vai ser essa superfície? Será que vai ser com aquele tecido inteligente, né, que a Apple também estava entrando com patente? Acho que mais para frente teremos novidades muito interessantes aí com relação a periféricos da Apple. Já pensou? Você coloca a mão e o Magic Mouse ele se ajusta na tua mão? Seria bem legal, né? Bem futurística essa ideia.
Próxima notícia, para a gente não demorar muito, porque tem muita coisa, né? Na revista Fortune foi eleito aí os 100 maiores designs dos tempos modernos, e obviamente a Apple está dominando aí esses 100 eleitos, né? Então aí você vai encontrar lá no site da revista Fortune essa listagem, e você vai ter o iPod, você vai ter o MacBook Pro, você vai ter o iMac, você vai ter o Apple Watch, que mais? Que mais que tem aqui? Já falei do iPod Touch e tudo mais, vários equipamentos que ganharam aí, foram eleitos dentro desses 100 maiores designs do tempo moderno. Obviamente que não é só a Apple, né? Tem muitas outras empresas, luminárias, o Walkman da Sony também entrou, que eu achei muito legal. Então bacana a gente ver essa eleição aí e ver que a Apple também dominou, principalmente por causa do Jony Ive. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Jony Ive, todo mundo, ninguém agrada a todos, né? Então tem muita gente que não gosta do Jony Ive, mas é inegável que os produtos que ele desenvolveu, que ele criou junto com a equipe dele, realmente mudaram o mundo, né? Então tem que render aí um pouco de homenagem para o cara, porque o cara fez um bom trabalho. Não foram em todos, obviamente, ninguém consegue acertar tudo, né? Mas tá aí a comprovação, né? Beleza? Próxima notícia, o iOS 14. Houve um vazamento aí de alguns códigos do vazamento do iOS 14, que é o próximo iOS que virá esse ano, e foi lido lá, foi entendido lá que vai ter um iPhone Max com um preço bem baixinho, um preço de entrada. Eu não sei ainda se isso tem a ver com o iPhone 12, né, um iPhone 12 Max, ou tem a ver com o iPhone SE ou o iPhone 9, que ficou de ser lançado ainda no começo desse ano, mas por conta dessa história toda de vírus, está todo mundo doido por conta disso aí, tudo foi adiado, tudo foi atrasado. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas foi encontrado aí uma referência para um iPhone com tela grande e com um valor baixinho, tá bom? Vamos ver. Próxima notícia, o chip A14, né, ou A14, pela primeira vez no iPhone, no iPad e tal, ele vai ultrapassar aí os 3 GHz. Então é uma maior frequência, tomara que isso não comprometa a bateria e nem a temperatura do equipamento, que uma coisa também depende da outra, mas a gente tem aí uma velocidade maior dos chips, e isso vai representar, obviamente, um processamento mais rápido, tá? Além do chip A14 ele ter um tamanho de 5 nanômetros, para você ter uma ideia, a Intel está lançando um de 7 nanômetros e a Apple já está no de 5 nanômetros, já produzindo um de 3 nanômetros. Lembra que eu falei no Dr. Apple News passado? Em alguns, né, já faz algum tempinho, de 3 nanômetros. Então a TSMC está realmente muito à frente com relação a isso. A Intel perdeu o bonde aí desses chips menores, e é óbvio que quanto menor o tamanho, né, quanto menos nanômetros, mais transistores você consegue colocar dentro do chip, melhorando aí a performance do equipamento, tá? E aí, por conta dessa questão do chip mais veloz, com mais transistores e tal, a gente sugere aí, sugerido que o iPhone 12, né, que vai ser lançado esse ano, com o chip A14, é muito número, né, a gente acaba se confundindo, ele vai ter a velocidade muito equiparada ao iPad Pro. Imagina só, a gente sabe que o iPad Pro, ele consegue rodar o Photoshop, consegue rodar o Illustrator, então é um equipamento muito potente. Imagina ter esse poder no iPhone, né? Então vai ser muito bacana. Você que não comprou o iPhone 11, está esperando um pouquinho, o iPhone 12 vai ser um bom equipamento para você poder atualizar o seu. Fique atento que a gente vai ter um boost bacana aí de performance, tá? Bom, ainda falando desse vírus aí danado, né, a Apple lançou um statement, né, uma comunicação, dizendo que todas as lojas do mundo serão fechadas, menos as da China, porque as da China, na China já acabou a epidemia, né, já está controlado lá, então a Apple já voltou a abrir as lojas e toda a sua operação na China, até porque é um mercado gigantesco, não dá para fechar tudo, senão vai ter problema. O comércio precisa continuar funcionando, a economia precisa continuar funcionando, senão vai ser muito pior do que o próprio vírus, né? Então a Apple já está anunciando que fechou as lojas e até o dia 27 de março, então até segunda ordem, até dia 27, isso vai ficar fechado para o resto do mundo, e menos na China, beleza? Então se você precisa de algum serviço e tal, segura a onda um pouco para que isso seja normalizado.
A próxima informação, ainda resquícios dessa maluquice toda que está acontecendo, a WWDC desse ano, que é a convenção de software da Apple, né, onde a Apple chama os desenvolvedores, mostra os novos softwares, atualização para todos os dispositivos e explica quais são as novidades que os desenvolvedores vão ter que trabalhar nesse próximo ano, né. Foi suspensa a reunião física, né, onde a gente lembra que todo ano, né, tem aquela galera toda, todo mundo junto e palestras e painéis e tudo mais. Esse ano a Apple resolveu fazer apenas online esse evento. A gente não sabe até lá, até junho pode ser que as coisas melhorem, mas a determinação hoje da Apple é que a WWDC, pela primeira vez na história, será feita online. Vamos aguardar aí as próximas semanas se a situação melhora e de repente a gente consegue ter isso de volta aí para juntar a galera toda, que é muito bacana, não só as informações que a Apple traz para a gente, mas essa troca de experiência com outros desenvolvedores é muito rico, né? Vale muito a pena. Então vamos lá. Próxima notícia, foi leiloado aí um Apple I. Olha só, cara, de 1976. Ele foi vendido aí por 458 mil dólares, tá? É um equipamento 100% funcional, ele estava completamente funcionando tranquilo, é só ligar e usar. Obviamente ele não tem muitos recursos, né? É só linha de programação e tal, com essa telinha, com essa televisãozinha na caixinha de madeira e tal, um negócio bem rudimentar para aquela época, né? Para nossa época, na verdade, naquela época não. Mas para nossa época, e só para você ter uma ideia, se você achou 500 mil dólares, né, 460 praticamente mil dólares, muito caro, esse não foi o mais caro já leiloado, já teve uma peça leiloada em Nova York por 910 mil dólares, quase $1 milhão para um Apple One, né, raríssimo, um equipamento raríssimo, realmente é um pedaço da história, como diz aqui a própria matéria, tá? Bom, pessoal, esse mês, agora dia 31 de março, a Dr. Apple completa 9 anos de operação ininterrupta. 9 anos aí trabalhando com vocês, publicando vídeos, publicando cursos, ajudando nos teus problemas aí com os teus equipamentos da Apple, sanando dúvidas, ensinando as pessoas a usar melhor as ferramentas. 9 anos trabalhando junto com vocês e esse ano a gente vai fazer uma transmissão no dia 31, terça-feira, dia 31 de março, às 8h30 da noite, uma transmissão ao vivo, um aulão de tira dúvidas, tá? Para vocês. Faz tempo que eu não faço uma transmissão, a última foi no anúncio da Apple no ano passado, né? Tem pessoas já me cobrando para a gente fazer algumas lives, então eu resolvi comemorar o aniversário de 9 anos de Dr. Apple junto com vocês, tá? Então, terça-feira, dia 31, às 8h30 da noite, aqui no canal do YouTube, a transmissão online. Mande suas dúvidas, tá? Eu vou selecionar as principais dúvidas aí e vou explicá-las aí uma por uma junto com vocês. Mande da forma como você achar melhor. Tem um comentário aqui embaixo, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, da forma como você achar mais fácil. Mande suas dúvidas e aí na outra semana a gente vai estar junto ao vivo para a gente poder bater um papo e comemorar esse marco de 9 anos de Dr. Apple, tá bom? Para você que ficou até o final aqui no vídeo, na Dr. Apple News, eu separei para vocês aqui os wallpapers desse novo iPad Pro que foi lançado, tá? A empresa Aspazio, ela conseguiu portar esses wallpapers do iPad para você poder colocar no teu iPhone. Então eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, eu sei que tem muita gente que sai fora do vídeo antes dele acabar, né? Mas para você que é guerreiro e fica até o final, eu vou deixar o linkzinho aqui lá embaixo na descrição para que você possa pegar esses wallpapers aí e colocar no teu iPhone. Ficaram muito bonitos, né? Esses aqui que parece fumaça colorida, tá? A Aspazio, esse site aqui, eles têm uma porção de wallpapers, né? Vale a pena vocês entrarem aqui. Tem uma porção de wallpapers aqui que vocês podem baixar, são bem bacanas, são próprios aí para o iPhone e eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, pessoal? Bom, tirando isso, vocês já sabem, lá o site drapple.com.br, vocês vão encontrar os cursos completos, vão encontrar
os meus contatos, caso vocês necessitem de algum suporte técnico, alguma consulta, alguma aula VIP online. Agora que está todo mundo em casa remotamente, o pessoal está descobrindo que é possível, né, fazer muita coisa remotamente. Então não fique com dúvidas, não subutilize o seu equipamento. O teu Mac com certeza faz muito mais do que você usa hoje, tenho certeza. Mesmo pessoas que já usam o Mac há muitos anos fizeram os cursos e aprenderam muitas coisas que a gente não aprende fuçando sozinho, tá bom? Então aproveite, melhora o teu equipamento da Apple, fazendo os cursos que eu tenho lá no site, ou então entrando em contato comigo, a gente faz isso tudo ao vivo, beleza? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.